Olá, sou o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior e a nossa ideia hoje é conversar um pouquinho a respeito da temática de cenários, socioeconômicos e como é que esses cenários aí impactam a vida do gestor, seja ele um gestor que atua preferencialmente mais conectado à administração pública, administração privada, se ele desenvolve atividades ligadas ao comércio exterior, negócios internacionais, contabilidade ou qualquer outro ramo aí ligado às áreas mais tradicionais da gestão. Nós também temos que, podemos mencionar, mencionar a área de economia, hoje uma área muito forte, vamos pensar logística, gestão de preços, gestão de produtos. Então, independente do campo que você, nosso aluno, estiver nos acompanhando nessa aula, tenha noção primeiramente do que. Então, para a gente já iniciar essa nossa conversa, por assim dizer, dentro de uma perspectiva até acadêmica, seria bacana que a gente traga os conceitos para que vocês aí que estão muitas vezes iniciando essa jornada no campo da gestão, possam ganhar um pouco mais de estofo, até para que vocês possam construir futuramente planejamentos estratégicos bem assertivos, bem conectados aos interesses dos stakeholders, ou seja, dos atores que estão de uma maneira conectados a esse tipo de prática. Então, primeiramente, quando nós falamos de cenários, e nós também podemos nos referir à expressão conjuntura, ou também mercado, ou também outros campos mais, o pessoal muitas vezes a arquitetura acaba utilizando um termo chamado conjuntura dentro de uma estrutura específica de cidades, muitas vezes. Então, o que é interessante que a gente fale? Então, quando a gente trabalha essa ideia dos cenários, é importante que você, nosso aluno, nosso estudante, tenha a noção de que cenário, na sua essência, em uma definição muito, logicamente, aí, não digo simples, mas condensada, porque, obviamente, você pode procurar isso em outros autores, o próprio professor Rossetti, que é um dos principais autores no campo da economia, trabalha isso de maneira muito bem aperfeiçoada, muito bem aprofundada, mas na sua essência, como é que você pode definir aí cenários ou mercado aí para qualquer tipo de situação, uma entrevista de emprego, uma prova, um artigo acadêmico ou algo que o vale, Então, quando você fala de cenários, primeiro ponto importante, todo cenário, a gente vai sempre estar se referindo aí tanto ao cenário presente, aquele que nós chamamos de, tradicionalmente de diagnóstico, ou um cenário futuro, aquele que nós denominamos aí de prognóstico, lembrando que esse processo de você, a partir dos dados presentes, tentar, de alguma maneira, conhecer um pouquinho mais do cenário futuro, chama-se forecasting. Então, conforme vocês forem evoluindo dentro desse conhecimento do cenário, vocês vão perceber que, a partir do momento que uma determinada pessoa faz a infusão de dados, de informações, quer dizer, minera essas informações, busca essas informações, modela e logo na sequência tenta, de alguma maneira, estabelecer uma conectividade dessas informações com quem de fato você está aí estudando, qual que é o seu objeto de estudo, se é uma empresa, se é um produto, se é uma marca, ou muitas vezes até uma mesma pessoa. Então, o que você tem que ter em mente? Então, esse cenário, ele é sempre multifatorial, ou seja, para que você possa fazer uma análise tanto presente quanto futura, bem como uma análise dentro de uma construção histórica, também nós podemos fazer perfeitamente a partir de determinadas aí configurações que foram se dando em um dado espaço de tempo. Então, você vai ter aí uma série de elementos, e esses elementos, de alguma maneira, de alguma forma, se fazem mais ou menos presentes, mas é importante que você que está nos acompanhando tenha muito claro que não dá para você estudar o cenário a partir de uma única variável. Muito embora nós estaremos aí nos referindo a cenários socioeconômicos, é importante que você também tenha em mente que ele depende de elementos que estão presentes nos campos tecnológico, demográfico, político legal, natural e tantos outros mais que de alguma maneira aí, dentro dessa configuração, dentro dessa junção, dentro desse blend, como nós falamos tradicionalmente na área de negócio, acabam de uma maneira impactando esse mercado. Segundo ponto importante, imaginando que esse cenário, esse mercado, essa conjuntura, de algum modo, você tenha dentro desse teu rol de análise diferentes grupos, diferentes populações, cada uma delas ao seu modo, e aí eu vou entrar os modelos de segmentação, podem ser afetados de diferentes maneiras pela mesma variável. Muitas vezes você pega lá, hoje, uma mudança com relação à taxa cambial. Então, quando você pega um grupo, muitas vezes, fazer uma segmentação prioritariamente financeira e econômica. Então, muitas vezes, os indivíduos, tanto agora no ponto de vista de pessoa jurídica ou de pessoa física,
né, muitos empresários, por assim dizer, né, eles podem ser muitas vezes menos afetados do que muitas vezes o indivíduo, independente de ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, de uma classe C. Muito embora os dois possam ser aí empresários e ou pessoas físicas. Você pode fazer uma análise de gênero, então, porventura, né, uma situação de violência acaba, de alguma maneira, gerando, né, efeitos psicológicos com mais intensidade em pessoas do gênero feminino do que do gênero masculino. Você pode trabalhar uma questão etária, né, lembrando que hoje também é uma discussão muito forte, então, é do que é ser jovem hoje, né? No passado você trabalhava uma questão eminentemente etária, hoje você trabalha muito mais no estilo de vida, aquilo que nós chamamos de lifestyle, para denominar quem é jovem. Então, guarde isso. Sempre é multifatorial, são vários elementos, vários componentes, várias variáveis que, de alguma maneira, elas vão, né, se agrupar, elas vão, né, moldar uma realidade, tanto presente quanto futuro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, quando você vai trabalhar esse tipo de análise, essa junção, esse amálgama, vai, de alguma maneira, né, estabelecer diferentes níveis, graus de influência junto a determinadas populações. Quer dizer, você pode, ao analisar o impacto disso no país, numa cidade, no estado, estar aí diante de grupos, em alguns casos, mais ou menos heterogêneos, mas tenha em mente, o fato de você ter exatamente o mesmo tipo de consequência em dois ou mais grupos é muito mais a exceção do que a regra. E agora vem a característica mais importante de todas, que é muito importante que você anote, que é a seguinte: quando você vai trabalhar a ideia do cenário, do mercado ou da conjuntura, como eu prefiro, esse conjunto de variáveis, independente de quantas que você vai aí, no caso, agrupar, de qual que é a matiz, que de uma maneira você está aí trazendo esses dados dentro da perspectiva tecnológica, sociocultural, né? Como nós trabalhamos também hoje fortemente a questão ecológica, né? Aí, né, a gente acaba, de alguma maneira, trabalhando políticas de ESG. Então, independente daquilo que você for fazer, tenha noção que essas variáveis que você vai ter aí, literalmente diante dos seus olhos, seja por conta de um relatório ou um outro material, um outro documento, sempre é importante a gente ter diante de nós aí fontes fidedignas. De nada adianta você ter um monte de dados, mas eles, infelizmente, academicamente, mercadologicamente, eles são frágeis, eles não têm uma sustentabilidade dentro do ponto de vista epistemológico ou mesmo científico. Você tem que ter uma noção de que nós, né, muito embora possamos ter um nível muito pequeno, vamos pensar assim, de controle ou influência, a tendência é que nós, ao nos conectarmos a um determinado campo, um determinado fator que vai dar origem a essa conjuntura, o nosso poder de barganha, o nosso poder de controle, ou até mesmo de influência, ele se aproxima do zero. Tem muitas vezes, quando eu falo isso para os meus alunos, e agora eu vou utilizar esse exemplo, que de certa maneira torna isso mais claro ao olhar de vocês, vamos pegar um exemplo bem fácil. Pega a questão demográfica hoje no país, no nosso país. A tendência aí, isso é uma questão irreversível, essa é uma tendência já observada em outros países, é que nós, de alguma maneira, estabeleçamos, né, aí para o médio e para o longo prazo, isso já está acontecendo até mesmo no curto prazo, uma quantidade cada vez menor de filhos por casal. Né? Nós estamos aí, pega uma cidade como Curitiba, estamos em aproximadamente 1,53 filhos por casal. Uma cidade como a nossa, aí Curitiba, ela só não tem aí uma redução bastante substancial com relação à quantidade aí de habitantes, porque nós temos processos, nós temos fluxos tanto migratórios, pessoas que vêm, às vezes, de uma outra cidade, ou imigratório, pessoa que vem de um outro país. Né? Se por alguma razão qualquer pudesse, não que eu seja favorável a isso, mas só uma hipótese para que vocês entendam, construir uma barreira, que as pessoas não pudessem adentrar ou morar na nossa cidade, nós, ano após ano, por conta dessa redução na quantidade de filhos por casal, a taxa de natalidade, nós teríamos uma redução populacional. E isso, como você deve perceber, isso acredito que é bastante lógico, nós aí na condição de gestores, nós que estamos na outra ponta do processo, independente de estarmos no front office, no back office, quer dizer, se você é alguém mais de planejamento, ou você é mais alguém do operacional, você praticamente não consegue modificar isso. Nem o governo, muitas vezes, que tem um poder de barganha, tem uma verba, ou pode trabalhar em paralelo dentro de fatores aí de cunho normativo, legal, tem essa capacidade de modificar isso. Ele pode tentar. Agora, o empresário em si tem uma dificuldade muito grande disso. Então, eu cito esse exemplo, a gente deveria citar inúmeros outros, né? A taxa de câmbio, como eu estava colocando, a questão legal, enfim, dependente da área que você for estudar. Agora, o que é importante a partir disso? Então, diante dessas três, né, principais características, nós estávamos colocando que ele é multifatorial, ele desempenha diferentes formas, né, de influência junto a públicos em específico e
não é? Como a gente estava trabalhando também, a gente não controla. O que é importante nós, ao final dessa expressão aí, cenários, temos muito claro. Esse é um ponto também que merece uma atenção toda especial da parte de vocês. Ou você, a partir desse estudo, já da consolidação disso e da subsequente transposição disso no planejamento estratégico de uma empresa, utiliza, enxerga, percebe, concebe algo como sendo uma oportunidade, ou também é possível você conceber isso como uma ameaça. Agora, o que você infelizmente não pode fazer, e muitas empresas aí acabam de alguma maneira cometendo esse erro, elas fazem tudo certinho, exatamente até esse ponto. Quer dizer, elas fazem um estudo, elas fazem uma análise, elas traçam pelo menos aí um básico, né, uma primeira análise que nós chamamos aí um overview daquilo que está acontecendo tanto no momento presente ou que poderá vir a acontecer no momento aí futuro. Contudo, que é muito importante a gente destacar que esse tipo de processo ele não se resolve por si mesmo. Quer dizer, muitas vezes você tem todas as cartas na manga, ou na mão, vamos pensar em fazer uma analogia com um jogo de baralho, pega o poker, agora cabe a você utilizar isso de maneira correta. Né? Então, quando você analisa uma determinada variável, voltamos à questão lá dos filhos, né? Então muitas vezes você aí é proprietário de uma pré-escola. Qual que é a tendência nossa? Você faz uma análise, e que não que ela esteja errada, mas ela é limitada, no sentido de, você imagina que as famílias hoje no Brasil têm uma quantidade cada vez menor de filhos e, por conseguinte, se você tem uma pré-escola, você acredita que teu negócio está fadado aí a cedo ou tarde falir, né? Porque você tem uma quantidade cada vez maior, muitas vezes, de escolas vindo ou trabalhando dentro de uma cidade como, né, Curitiba, ou seja, qualquer outra cidade que tem uma taxa de natalidade próxima e uma quantidade cada vez menor de crianças. E aquilo que eu digo, não que esteja errado você enxergar isso como uma ameaça. Quer dizer, você pode fechar o teu colégio, pode vender o teu colégio, dentro daquela ideia, prefiro vender esse meu estabelecimento agora, quando eu tenho pelo menos um mínimo de margem de lucro, quer dizer, tem uma sustentabilidade financeira que não é a ideal, mas pelo menos ela existe, do que ficar esperando aí 5, 10 anos e ter que fechar por falta aí de clientes. E a ideia que eu sempre procuro mostrar é que, muito embora essa perspectiva esteja aí perfeitamente subsidiada a partir de dados, que cabe muitas vezes nós fazermos, esse é um dos objetivos aí da nossa disciplina, que você enxergue aquilo que está nas entrelinhas, de tal sorte que, muito embora hoje as famílias tenham uma quantidade menor de filhos, e isso não vai mudar, como acabei de explicar para vocês, do médio e do longo prazo, nem mesmo do curto muito menos, o que você tem que entender? Que no passado, as famílias muitas vezes, independente de se os dois genitores ou não trabalhavam, ou se tinha mais uma terceira, uma quarta, uma quinta fonte de renda, muitas vezes tem lá um avô, uma avó que ajuda nesse montante, independente da configuração, nós tínhamos aí um montante de verba, chamado budget, e que acabava sendo subdividido muitas vezes em 2, 3, 4 crianças, muitas vezes. E funcionava dessa maneira, e eu sou originário de um momento histórico do Brasil onde era muito comum que você tivesse pelo menos um irmão ou uma irmã, como é o meu caso, eu tenho uma irmã, então era raridade você encontrar alguém no meu ciclo de amizades que era filho único. Hoje já mudou. Então, o que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que hoje os pais, no caso aí, pai e mãe, né, os genitores, têm uma quantidade menor de crianças, uma quantidade menor de filhos, que muitas vezes as pessoas não percebem, é aí que está a sagacidade que a gente procura instituir, né, infundir na mente dos nossos estudantes. Muito embora nós temos uma quantidade menor de filhos, os pais tendem, logicamente, a canalizar toda a verba que eles já tinham pré-estipulado para o setor educação nessa única criança. Então, muitas vezes o que acontece? Você tem uma quantidade menor de filhos, ok? Mas a infusão de verba nessa criança, proporcionalmente o que havia no passado, era maior. De tal sorte que, em você desejando ou abrir uma pré-escola ou mantendo já, né, esse negócio aberto para os próximos anos, o que eu digo? Independente de como é que vai ser aí o teu processo em termos cronológicos, você está abrindo, você está mantendo, você está adquirindo um negócio já pré-estabelecido, o que você pensa? Sugestão, logicamente, não é a única, mas dentro do prisma da oportunidade, que você, ao invés de trabalhar escolas como nós tradicionalmente aí conhecemos, você comece, obviamente, a dar um upgrade, né? Que você consiga, de uma maneira, fazer o que nós chamamos de upselling, quer dizer, você insere dentro desse produto de educação determinadas features, determinadas características que vão gerar na mente do nosso público-alvo, originalmente um diferencial competitivo, depois uma vantagem competitiva, quando aquilo de fato já se consolidou, e o pai, muitas vezes, diante das várias opções que ele tem, ele não se incomoda em investir mais nessa criança, desde que, obviamente, aí cabe você, enquanto gestor, consiga encontrar elementos que façam que esse investimento dos pais, aos olhos do pai,
não da criança. A criança, infelizmente, nesse momento é só consumidora, mas não cliente. Compensa o investimento. Então, se você colocar hoje uma escola como todas as outras, eu acho muito arriscado. Agora, se você começa a trabalhar disciplinas como robótica, mandarim, IA, empreendedorismo, inovação e outras tantas mais, hoje tem várias escolas que ensinam as crianças, ou pelo menos tentam trabalhar noções conectadas à ecologia. Tem escolas hoje que tem lá um pomar para as crianças plantarem. Tem muitas vezes hoje escolas, e é interessante você destacar isso, que as professoras e professores tentam de alguma maneira trabalhar práticas que incentivem as crianças a aperfeiçoar a coordenação motora, ou seja, literalmente as professoras hoje estão ensinando, em muitos casos, as crianças a brincarem ou, né, fazerem uso de determinadas metodologias, né, o pega-pega, esconde-esconde, que lá na minha, né, idade, lá há 40 anos atrás, nós brincávamos, que nós aprendíamos com nossos amiguinhos, com nossas amiguinhas lá, que eram, de certa maneira, parte do nosso ciclo de amizade. E hoje você faz isso no colégio. A criança hoje, muitas vezes, ela é sozinha. A gente tem que imaginar que nós vivemos num momento aí pós-pandêmico. E ao contrário da minha situação enquanto criança, há 40 anos atrás, vamos pensar assim, essas crianças não têm uma interatividade tão forte com as outras. E o pai faz questão, logicamente, que essa criança consiga ter um desenvolvimento motor sofisticado. Então, é importante isso. Quando você configura esse cenário, dado com as respostas prontas, como eu sempre digo para aqueles que são aí meus alunos, ou na condição de consultor, na condição de mentor, aí quando eu vou auxiliar alguém aí a montar uma startup, eu falo assim, ó, veja, a primeira resposta, muito embora ela seja a mais célere, ou seja, a mais rápida, eu não quero tirar o mérito dela com relação à consistência dela, ela tende, em muitos casos, a ser uma resposta apressada, o que gera, muitas vezes, não um desconforto por completo no futuro, mas se você muitas vezes, né, acaba investindo uma quantidade maior de tempo ali, você vê algo que o seu concorrente, o potencial concorrente, não vê. Então, esse é o primeiro ponto para vocês guardarem, né? Que existem múltiplas variáveis, tem impacto diferenciado junto às populações. Você tem que entender que você não controla e, ao final desse processo, você tem que entender, né, esse conjunto de tal maneira que ele é ou formado prioritariamente por oportunidades ou por ameaças, né? Você pode, inclusive, instituir isso, caso você esteja na condição de consultor, e mostrar isso lá para o teu cliente, dizendo o seguinte, ó, de uma questão aí de custo-benefício, chamado trade-off, né? Nós chegamos à conclusão que, né, dos principais apontamentos que nós conseguimos analisar do cenário ou presente ou futuro, 9 muitas vezes são positivos e 5 aí são negativos, ou seja, nós temos 9 pontos de oportunidade e 5 pontos de ameaça. E aí cabe você, na condição de investidor ou gestor, né, quando você se coloca, logicamente, na posição, você, enquanto consultor, vai passar esses dados para quem te contratou e ela ou ele, né, aí vai tomar uma decisão com relação a isso. Então, esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, a gente vai entrar agora mais na questão do desenvolvimento sustentável. O que é bacana que nós aí façamos? Eu até montei aqui um roteirinho para ficar mais fácil para que eu possa passar essas principais instruções para vocês. Então, o que é interessante que nós aí destaquemos logo de início, né? Então, a ideia é que hoje, ao nós trabalharmos o desenvolvimento socioeconômico, ele não necessariamente, como acontecia no passado, tem um processo de dissociação. Quer dizer, para que você entenda isso, obrigatoriamente precisa existir essa conexão. Por que isso, professor? Porque no passado, muitas vezes, e isso não que esteja errado por completo, mas é uma visão míope, você via um país, ano após ano, aumentando o seu PIB. Cuidado com relação a isso. E daí você muitas vezes de maneira, né, aquilo que eu falo, você derivava isso para algo que talvez até matematicamente possa parecer coerente, mas como a gente vive uma realidade que quando você vai trabalhar variáveis que não são variáveis únicas e tão somente lógicas, né, quando você vai derivar isso numa realidade concreta de uma população, o fato de um país estar aí economicamente crescendo, ou seja, o produto interno bruto, o PIB, está crescendo, isso não necessariamente tem um rebatimento na questão do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, o que acontece muitas vezes nessas análises, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses dados frios, não que a análise quanti não seja importante, mas em alguns casos ela peca por uma parcialidade no seguinte sentido. Então você pensa assim, então o país enriqueceu economicamente, por conseguinte, né, tem mais PIB, aumentou e a renda per capita, logicamente, vai aumentar. Agora, será que essa concentração de renda também, em alguns casos, não aumentou? Porque daí, na prática, povo, o que você percebe? A nação, logicamente, de alguma maneira enriqueceu. Agora, essa distribuição
né, desses resultados financeiros não aconteceu dentro de uma perspectiva, né, de equitatividade, né, ou seja, de isonomia, de igualdade. De tal sorte que você, em alguns casos, até amplia essas assimetrias, como nós chamamos, econômicas. Ou seja, a nação se desenvolveu, mas ao final desse resultado, o montante de verba, de recursos, de dinheiro que foi infundido nesse país, não necessariamente foi distribuído de maneira equitativa na população. Ou seja, se você fosse fazer uma análise, como era feita muitas vezes no passado, você fala assim, mas economicamente a nação cresceu. Mas será que socialmente isso foi benéfico para a população? Por que é importante aí nós, logicamente, trazemos esse cenário aí à tona? Porque ao estabelecermos uma conectividade com a nossa realidade, a gente tem que ter muito claro do que, dentro de uma perspectiva do direito público, isso que é interessante, a gente sempre fazia aí chamar, né, conceitos, leituras, análises, metodologias de outras áreas que não são necessariamente as nossas áreas principais, dentro de uma perspectiva do direito público, não do privado, que vai reger lá a vida de uma organização. Você tem que ter muito claro que o quê? A finalidade última do Estado não é simplesmente trabalhar um enriquecimento. Não que o enriquecimento não seja importante. A prioridade do Estado é garantir o interesse da coletividade. Ou seja, se você, por um lado, tem um enriquecimento, mas ele não está, em algum momento, sendo compensado por um processo de distribuição, diluição dessa renda, o Estado, infelizmente, num caso como esse, não está cumprindo plenamente o seu papel. Talvez até esteja, de uma determinada análise, cumprindo parcialmente o seu papel, mas isso não dá para ser considerado desenvolvimento de maneira plena. Então, analise isso. Há uma necessidade de você trabalhar essa situação como um todo. Ou o país enriquece, mas a distribuição com relação aos gêneros não está acontecendo, então, mesma coisa. Há uma necessidade de você trabalhar uma igualdade. Né? Se você nota muitas vezes que esse país, ano após ano, vem enriquecendo, mas não necessariamente você tem uma entrada mais substancial de mulheres no mercado de trabalho, novamente, você tem um ponto para você pensar. Outro ponto importante, ou às vezes você tem uma entrada mais substancial de mulheres no mercado de trabalho, mas essa entrada não se dá em cargos de gerência, em cargos de diretoria. Muitas vezes as empresas até contratam uma quantidade maior de mulheres, ou faz isso com análise não mais de gênero, mas de etnia, de grupos sociais, né? E você nota que essas pessoas até estão sendo contratadas em maior número, mas elas são contratadas para funções mais subalternas, ou seja, cadê a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, novamente, é um outro apontamento importante, né? A ideia de você pensar hoje, né, eu também fiz questão de colocar aqui nos meus apontamentos, que para você entender hoje o desenvolvimento socioeconômico, cultural e outras variáveis mais, é uma questão bastante complexa, porque nós vivemos hoje num mundo globalizado. Hoje, uma série de fatores e variáveis, em algum momento, em algum grau, de alguma forma, impactam a realidade de todos nós, talvez não agora, mas em algum momento. Ou seja, muito importante que nós aí, principalmente vocês que estão aí iniciando muitas vezes essa jornada, tenham essa perspectiva, aquilo que nós chamamos de visão holística. Quer dizer, você tem que enxergar aí, né, essas relações aí econômicas, principalmente econômicas, mas também você pode pensar socioculturais, dentro de uma questão, de um prisma mais ampliado. De tal sorte que, às vezes, o aluno, muitas vezes, não que ele esteja por completo equivocado, é uma visão aí limitada daquilo que vai se constituir dentro de uma perspectiva mais operacional, mais prática. Ele fala assim, mas isso está acontecendo na China, isso está acontecendo na Rússia, isso não vai me afetar? Claro que vai te afetar. Mas fertilizante, professor, por que não vai me afetar? No trabalho dentro do segmento de agrobusiness, agora você tem que entender que todos nós, seres humanos, nos alimentamos. E a partir do momento que você tem um incremento do preço dos fertilizantes, seja de maneira global ou no país, no caso do país que você, de alguma maneira, habita, isso vai se refletir, porque daí você tem, logicamente, um incremento no valor dos alimentos, porque para que você possa produzir esses alimentos, utilizando esses fertilizantes, você vai ter, logicamente, um aumento dentro dessa relação. Isso vai, logicamente, rebater lá no final da relação ao custo de vida. É a mesma coisa com relação ao combustível, né? Muitos alunos muitas vezes me perguntam, e eu acho que talvez é uma dúvida que você, né, em alguns casos tem, mas espera aí, professor, por que o petróleo dentro hoje da nossa realidade ele é tão importante? Vou te dar dois fatores só. Primeiro, é o petróleo enquanto matéria-prima, que acho que essa você, de certa maneira, já traz esse conhecimento lá do ensino médio. Quer dizer, hoje nós somos aí muito dependentes. Petróleo, aí você pode fazer inúmeros bens, mercadorias, tanto duráveis quanto não duráveis, né? E você produz aí plástico e uma série de outros mais componentes
que são de uma maneira vitais aí para o desenvolvimento dos países, e mesmo que você não tenha uma conexão tão forte com esses outros subprodutos da cadeia do petróleo, você tem que imaginar a questão do combustível, e quando o combustível aumenta de preço, isso impacta também toda a cadeia produtiva, porque tudo fica mais caro em algum grau, afinal de contas, né, em especial no país como o Brasil e os outros, não que eles escapem dessa sina, mas isso talvez seja menos explícito. Nosso modal prioritário no país como o Brasil continua sendo o modal rodoviário, de tal sorte que aumentou o preço do diesel, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço de algum derivado, acaba impactando nos preços. Isso é importante também que você tenha muito claro. Próximo elemento, né? Quer dizer, o que nós percebemos hoje, né? Quando nós aí, em algum grau, trabalhamos as mudanças tecnológicas que vêm afetar o nosso cenário socioeconômico, é muito importante, vou aí sugerir para vocês uma leitura de um autor clássico, canônico, vamos pensar assim, que é o professor Klaus Schwab, ele que cunhou a expressão quarta revolução industrial. Isso é importante que você entenda. Esse termo hoje, muito embora ele seja usado aí com bastante, né, vamos pensar assim, força, né, bastante presença hoje nos artigos acadêmicos, ele não é um consenso. Nós temos autores que não necessariamente concordam com a existência hoje de uma quarta revolução industrial. Tem gente que está falando, inclusive, de uma quinta revolução industrial, mas dentro de uma perspectiva do professor Klaus Schwab, mesmo que você não concorde com a expressão quarta revolução industrial, que nós, de fato, hoje estamos vivendo, e isso vai prosseguir, e é um divisor d'águas, uma ruptura paradigmática, é a chamada revolução digital. E essa vai impactar a nossa vida em dos mais diferentes campos. E aí muitas vezes o aluno fala assim, mas eu praticamente, professor, sou uma pessoa aí que tem uma relação bem, né, forte de aversão ao ciberespaço. Eu particularmente aí não fico muito tempo conectado aí, né, nesse ambiente virtual, na arena digital, como nós falamos hoje, e eu acredito que isso não vai impactar. Ledo engano, porque você não utiliza. Mas praticamente todos os atores que de uma maneira estão conectados à sua realidade utilizam, ou seja, indiretamente você é afetado. Eu, quando atuo na condição de consultor, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu acho, por parte da premissa, que não é o momento mais apropriado para que eu, na condição de empresário, passe, né, a utilizar com mais intensidade determinadas redes sociais virtuais, como por exemplo lá o LinkedIn, o Instagram, ou mesmo o TikTok, que é muito forte hoje com relação à geração alfa, e eu falo assim, ok, dentro de uma perspectiva, isso está bastante sensato. E daí a pessoa fala assim, professor, não tem nenhuma dica para me dar? Eu falo assim, olhe, obrigar você a usar, eu não posso. Em alguns casos, aquela análise que você fez, que você me trouxe, está muito correta. Agora, tome um cuidado. Você, ao não utilizar, não trazer uma tecnologia para o seu negócio, você não pode, logicamente, impedir que outras pessoas o façam. Então, logicamente, é importante que você tenha isso claro, né? Quer dizer, a perspectiva tecnológica, mesmo você não fazendo uso, vamos pegar de uma rede social hoje como o Instagram, o seu concorrente muitas vezes está fazendo uso. E aí você tem que ver se uma relação de custo-benefício compensa ou não compensa você migrar. Aí vão entrar variáveis, depende do produto que você comercializa, depende do público-alvo que você deseja de fato impactar com mais intensidade, que em alguns casos é uma questão de timing, talvez não compense agora, mas compense no futuro, ou o contrário, né, compense, né, no futuro e não agora. Quer dizer, a gente tem que começar a analisar isso uma perspectiva mais distanciada, o que é muito importante para nós no campo da gestão. Eu sempre digo, ninguém é obrigado a gostar de nada, ninguém é obrigado a compactuar com algum tipo de prática. O que nós temos que fazer é entender isso de maneira o mais distante possível, né? Nós colocamos uma posição muito mais enquanto observadores, muito embora isso de alguma maneira nos afete, para que você consiga ter uma leitura não neutra, até porque a neutralidade é um sonho que na prática você não consegue colocar em prática, mas o mais imparcial possível. Bacana? Outro ponto importante, né, dentro de uma perspectiva hoje, né, socioeconômica, você tem que analisar isso com muito carinho, as questões de o quanto hoje o mercado está mais ou menos aberto, né, porque hoje a gente fala de uma economia, vamos pensar assim, neoliberal ou liberal, muitas pessoas falam de pós-liberalismo, independente da terminologia que você venha adotar, conforme o papel do Estado, né, se você acredita que hoje você não é mais, enquanto, né, cenário econômico, existe uma relação, ela é tributária, vamos pensar assim, de um liberalismo mais clássico, né? Ou você muitas vezes trabalha hoje o que a gente chama de capitalismo, né? De compadrio,
Quer dizer, você tem teoricamente uma relação hoje focada no liberalismo, vamos pensar até mais clássico, mas na hora de fazer a gestão disso, né, em termos operacionais, existem laços, muitas vezes, não só consanguíneos, muitas vezes laços que se dão de maneira escusa, utilizando como ponto de contato verba, dinheiro, né, que faz com que determinadas pessoas tenham benefícios aí no momento de negociar com uma outra empresa ou mesmo com o governo. E hoje o que nós percebemos? Então, cuide, é uma ilusão você imaginar que os países estão caminhando para uma realidade mais, aspas, liberal. Muitas vezes o que você nota é que os países, notadamente as nações aí, vamos pensar assim, economicamente mais desenvolvidas, não que nós aí estejamos tão distantes desse tipo aí de prática, mas elas impõem determinadas questões aí, vamos pensar no ponto de vista tarifário, de você abrir o mercado, de você permitir que os produtos dessa nação mais desenvolvida possam ser comercializados em outras nações, mas a contrapartida não acontece. Quer dizer, você quer que as ações, logicamente, comprem o teu produto, mas na hora de elas venderem produtos para essa nação que é mais desenvolvida, você tarifa esse produto. Então, existe uma relação dual, existe uma relação pendular. Acreditar que o mercado ele se autorregula, como existia aquela noção clássica lá do Adam Smith, da mão invisível, ela é parcialmente verdadeira, né? Tem que tomar um certo cuidado, né? Porque se o mercado ele fosse 100% transparente e todos os atores conseguissem competir em igualdade de condições, você até poderia afirmar, determinar uma existência, vamos pensar assim, de uma mão invisível. Não é que na prática acaba acontecendo. E com relação hoje também, a gente fala muito de economia verde, né? Hoje trabalhar por isso sustentabilidade não é mais um diferencial, é praticamente uma exigência aí nosso mercado, né? Uma cobrança muito por parte do cliente, né? Hoje você nota uma conscientização cada vez mais árdua, né? Por diferentes fatores dos nossos públicos-alvo, notadamente vocês que são jovens tendem a ter uma consciência ecológica, e isso acaba obrigando as empresas a adotar práticas mais responsáveis, sob o ponto de vista, aí vamos pensar não só ecológico, mas social e também econômico. E isso, em paralelo também, a gente não pode desmerecer, também em alguns casos, não de maneira tão intensa, também deriva de uma tomada de consciência por parte do empresariado. Então, é uma questão dual. Agora, achar que é só uma tomada de consciência do empresário e ou só por uma pressão por parte da sociedade civil organizada, isso, infelizmente, não acontece. Tem um ponto de equilíbrio bastante bacana de você entender, né? Logicamente, hoje, um dos principais desafios para o século XXI, economicamente falando, é você tentar superar essas desigualdades econômicas. Aí eu chamo muito a atenção para os blocos que, de alguma maneira, estão se fazendo presentes. Hoje, o segredo em termos econômicos desse processo, como eu expliquei para vocês, dessa quarta revolução industrial para frente, né, dessa revolução digital para frente, é que nós estabeleçamos cada vez mais políticas, práticas, ações, metodologias assentadas em noções de colaboração e ou cooperação. Quer dizer, a palavra hoje, né, que está bastante em voga no dicionário, vamos pensar assim, dos gestores globalmente falando, é você se aliar, muitas vezes, a outras organizações que até então você via como organizações rivais, ou mesmo com o governo, as chamadas políticas público-privadas, de tal maneira que você consiga desenvolver as atividades econômicas de maneira mais facilitada. Então, hoje, muitas vezes você é literalmente obrigado. Isso é interessante que você note assim, né? Estabelecer um modelo colaborativo com uma empresa dentro de uma cadeia produtiva que não necessariamente é uma empresa que você tem uma afinidade, mas que você pensa assim, ou eu estabeleço uma parceria com ela, ou nós, muitas vezes, estamos localizados em uma nação que tem uma série de barreiras, uma série de funis, né, que você não consegue transpô-las de maneira plena, vamos ter dificuldades. Então é melhor que nós criamos aí o chamado cluster, uma união, e consigamos batalhar junto por um mercado de cada um trabalhar de maneira individualizada. É a velha, antiga perspectiva do sistema cooperativo. E isso agora ganha uma proporção muito maior no mundo contemporâneo. E além disso, né, ao final, né, a gente também vive aí um desafio urbano muito intenso. Isso é bom a gente sempre destacar. As cidades hoje elas se tornaram um polo muito grande de atração, o que é de alguma maneira positivo. Haja vista que você consegue concentrar as melhorias propiciadas não só pelo Estado, nos casos até mesmo pela, né, vamos pensar em iniciativa privada, em espaços, né, menores, quando você tem, como tinha no passado, uma diluição maior da população no espaço físico, isso era
de uma maneira complicada de você operacionalizar, porque você tinha que levar muitas vezes infraestrutura para locais muito distantes. Agora você tem uma concentração maior de um grupo de pessoas em uma única localidade, porém, obviamente, não dá para a gente deixar isso de lado, surgem problemas em paralelo, como, por exemplo, a questão da violência, a questão da poluição, a questão da moradia, a questão da mobilidade urbana, e aí o Estado, em algum grau, tem que saber, né, equalizar isso de tal maneira que você consiga, e não é fácil, trabalhar simultaneamente o desenvolvimento econômico, obviamente, com benefício para a população, e você manter ou tentar, à medida do possível, resguardar esse meio ambiente para as próximas gerações, que é o princípio básico hoje dessa economia sustentável. Né? Hoje, a ideia de não é você deixar lá a floresta, em alguns casos, intocada, não que você não deva, em áreas de preservação permanente. Contudo, o mais sensato, o mais assertivo, é que você estabeleça uma dualidade, quer dizer, eu vou lá e eu retiro parte, logicamente, dos recursos, mas ao contrário do que acontecia no passado, eu não trabalho de ponto de vista predatório. Quer dizer, existe uma conotação de tal maneira que eu posso obter essas matérias-primas, eu posso, de uma maneira, obter esses insumos, sem que isso, logicamente, reverta em algo destrutivo no médio e no longo prazo. Bacana? Então, os apontamentos principais aí que eu tinha que discutir para vocês nessa nossa aula eram esses. Sugestões aí para que vocês possam se aprofundar nessa introdução da temática de cenários aí socioeconômicos seria você estudar o que são ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma diretiva que vem da ONU, e obviamente que nós temos que trabalhar em paralelo, que é um ponto muito forte para os próximos anos, na questão da inovação. E qual que é a ideia central da inovação? Que eu consiga produzir mais, empregando menos recursos, e que isso, talvez não no curto prazo, mas no médio prazo, no longo prazo, gere aí benefícios para todo um contingente populacional. Então, a nossa proposta aí em termos de introdução, vamos pensar a nossa temática, foi concluída. Agradeço aí a gentileza, o carinho, a atenção de todos vocês e sugiro, obviamente, se vocês puderem, leiam o professor Klaus Schwab, procurem, né, se informar da quarta Revolução Industrial, você consegue, inclusive, esse livro em PDF com uma certa facilidade no ambiente digital e, ao final, também, na medida do possível, procure se informar em torno dos chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ok? Muito obrigado a vocês todos e até o nosso próximo encontro.